Ted Bundy. O nome é sinônimo de terror e violência. Ele é um dos assassinos em série mais notórios da história americana, responsável pela morte de pelo menos 30 mulheres jovens na década de 1970. Mas quem foi Ted Bundy? O que o levou a cometer atos tão hediondos? Neste vídeo, vamos explorar a vida e os crimes, explorando a psicologia por trás de seu comportamento e o impacto que ele teve na sociedade americana. Então, junte-se a nós enquanto mergulhamos na mente de um assassino e tentamos desvendar o mistério por trás dela. Ted Bundy nasceu em Burlington, Vermont em 1946. Ele era filho de uma mãe solteira que foi enviada a um lar para mães solteiras para tê-lo. A mãe de Bundy nunca revelou quem era seu pai, e Bundy cresceu acreditando que seus avós eram seus pais e que sua mãe era sua irmã mais velha. Bundy era descrito como uma criança quieta e introvertida, mas mostrou sinais precoces de inteligência e era considerado academicamente talentoso. Ele era um bom aluno e gostava de ler, particularmente romances de crime verdadeiro. Apesar do seu sucesso acadêmico, Bundy tinha dificuldades em interações sociais e tinha poucos amigos. Ele era descrito como distante e desconectado dos outros, o que só piorou conforme entrou na adolescência. Os anos de adolescência de Bundy foram marcados por uma série de eventos que podem ter contribuído para seu comportamento posterior. Seu primeiro relacionamento sério terminou abruptamente quando sua namorada terminou com ele, levando Bundy a uma profunda depressão. Ele também descobriu que a mulher que ele acreditava ser sua irmã era, na verdade, sua mãe, o que teve um profundo impacto sobre ele. Apesar desses desafios, Bundy continuou a se destacar academicamente e recebeu uma bolsa de estudos para estudar na Universidade de Washington em Seattle. Foi aqui que a vida de Bundy tomou um rumo sombrio, e ele iniciou sua descida para a criminalidade e violência. O assassinato em série de Ted Bundy durou de 1974 a 1978 e ele assassinou pelo menos 30 mulheres jovens. Bundy escolhia suas vítimas em vários locais, como campos universitários, parques e até em suas próprias casas. Bundy muitas vezes atraía suas vítimas fingindo estar incapacitado ou precisando de ajuda, e depois as dominava quando estavam sozinhas com ele. Ele usava seu charme e inteligência para ganhar a confiança delas e depois as levava para áreas isoladas, onde as agredia sexualmente e as matava. O modus operandi de Bundy geralmente envolvia o uso de um objeto contundente ou estrangulamento para matar suas vítimas, às vezes até agredindo sexualmente os corpos após a morte. Ele também costumava retornar ao local do crime para realizar mutilações adicionais nos corpos. Muitas das vítimas de Bundy tinham características físicas semelhantes, como serem jovens, brancas e terem cabelos castanhos longos divididos ao meio, o que levou à especulação de que ele tinha um tipo específico que estava mirando. Apesar de ser suspeito de vários assassinatos, Bundy conseguiu escapar da captura por anos devido à sua habilidade de se misturar à sociedade e à sua disposição cuidadosa dos corpos. Em 1978, Ted Bundy finalmente foi capturado pela polícia na Flórida. Ele foi parado por uma violação de trânsito, e uma busca em seu veículo revelou itens suspeitos, incluindo algemas e outras restrições. Bundy foi preso e acusado pelos assassinatos de 2 mulheres no estado. Durante seu julgamento, Bundy agiu como seu próprio advogado e tentou manipular os procedimentos judiciais a seu favor. Ele frequentemente encantava os júris e os espectadores com sua inteligência e carisma, levando alguns a especular que ele estava tentando orquestrar o julgamento nulo. Apesar de seus esforços, Bundy foi eventualmente condenado por vários assassinatos e condenado à morte. No entanto, ele continuou a negar sua culpa e recorreu sua sentença várias vezes, muitas vezes usando seu charme e inteligência para argumentar seu caso. O julgamento e a eventual execução de Bundy permanecem como um dos casos mais notórios da história criminal americana. Seu caso foi objeto de inúmeros livros, documentários e filmes, e teve um impacto duradouro no sistema de justiça criminal americano. O comportamento de Ted Bundy tem sido objeto de muita especulação e análise, com muitos especialistas concordando que ele exibiu sinais de psicopatia. A psicopatia é um transtorno de personalidade caracterizado pela falta de empatia, impulsividade e desrespeito pelas normas sociais e pelos direitos dos outros. É frequentemente associada ao comportamento criminoso e à violência. Bundy exibiu muitos dos sinais clássicos de psicopatia, incluindo um charme e carisma superficiais,
falta de empatia por suas vítimas e disposição para manipular os outros para conseguir o que queria. Ellie também exibiu um senso de superioridade e uma crença de que estava acima da lei. A psicopatia de Bundy pode ter sido relacionada à sua infância e experiências precoces. Ellie nasceu fora do casamento, e sua mãe inicialmente manteve sua verdadeira identidade em segredo. Ellie também experimentou rejeição e desilusão amorosa em sua adolescência, o que pode ter contribuído para seus sentimentos de raiva e ressentimento em relação às mulheres. Apesar de muitos anos de especulação e análise, as causas e origens exatas da psicopatia de Bundy permanecem obscuras. No entanto, seu caso continua sendo um dos exemplos mais fascinantes da ligação entre a psicologia e o comportamento criminoso. O legado de Ted Bundy teve um impacto duradouro na sociedade americana e na cultura popular. Seus crimes foram o tema de inúmeros livros, documentários e filmes, com muitos cineastas e escritores tentando desvendar o mistério de seu comportamento e motivações. O caso de Bundy também teve um impacto significativo no sistema de justiça criminal. Seu julgamento e apelações destacaram muitas das falhas e preconceitos no sistema legal, particularmente em casos envolvendo réus de alto perfil. O caso de Bundy também aumentou a conscientização sobre a questão da violência contra as mulheres e a necessidade de proteções melhores para populações vulneráveis. Muitos ativistas e grupos de defesa usaram o caso de Bundy como um grito de guerra por mudança, pressionando por leis e políticas mais fortes para prevenir crimes semelhantes no futuro. No entanto, o legado de Bundy também é controverso, com alguns críticos argumentando que a atenção e fascinação por seus crimes podem ter inadvertidamente glorificado seu comportamento e contribuído para o mito do assassino carismático. Apesar dos debates e controvérsias em curso em torno de seu caso, não há como negar que o legado de Ted Bundy continua a cativar e intrigar o público ao redor do mundo. Em conclusão, Ted Bundy continua sendo um dos exemplos mais fascinantes e assustadores de depravação humana na história americana. Seus crimes, julgamento e legado continuam a cativar e intrigar o público ao redor do mundo, tendo um impacto duradouro na sociedade americana e no sistema de justiça criminal. Apesar dos debates e controvérsias em curso em torno de seu caso, uma coisa permanece clara: o comportamento e psicopatia de Bundy foram uma complexa interação de vários fatores, incluindo sua infância, experiências precoces e traços de personalidade. Somente por meio da análise e discussão contínuas podemos entender melhor as causas e origens desse comportamento e, esperançosamente, prevenir crimes semelhantes no futuro. Se você gostou deste vídeo e o achou informativo, considere se inscrever em nosso canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com seus amigos e familiares. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo de qualidade como este. Obrigado por assistir.